Dia de derby na Cazé TV e o negócio é o seguinte, rapaziada. Eu já critiquei muito o senhor Memphis Depay, porém hoje estou aqui para defendê-lo com unhas e dentes, tá bom? Diante de 10 torcedores do Corinthians que, digamos, são haters sim do craque holandês. Vão ser 1 contra 10 e o tema é o seguinte: o Memphis vale o que custa? E são 3 tópicos de discussão com 10 minutos cada. Se 5 críticos levantarem a mão, o relógio pausa e entra outra pessoa. E no final vamos ver se eu consigo resistir a todas as críticas vindas aqui dos nossos amigos haters do senhor Memphis Depay, tá bom? E o primeiro tema é injusto julgar o Memphis pelo salário? O maior problema do Corinthians hoje é a questão de dívidas que o clube tem. Mas a gente sabe que todo o pacote lá Memphis Depay, entrega pro Corinthians de venda de camisa, venda de faixa, tudo personalizado com a marca Memphis Depay, tem até uma linha licenciada aí pelo jogador, a gente sabe que vende muito bem, é um cara que tem um nome forte no futebol mundial em si, então pra mim sim, é injusto a gente julgar. Chegou ele, o nosso craque da lateral. Vamos lá, Caioba. Primeiramente, o atual presidente do Corinthians, né, Osmar Stabile, ele estava na gestão passada que fez o contrato, que você bem falou, né, ele era o vice-presidente, então meio que não mudou muito a coisa nesse sentido. Mas vamos lá. Nesse julho agora, 31 de julho de 2025, deu 1 ano do contrato do Memphis Depay. E nesse ano, o Corinthians já não conseguiu pagar 11 milhões de reais para ele. Já de início. Vamos começar agora esse agosto precisando pagar 11 milhões de reais para ele. Fora que, agora 15 de 9 de 2025, né, setembro, a gente vai ter que pagar mais 6 milhões pelas luvas, que foram parceladas em 3 vezes. Só te cortando, eu concordo com tudo isso que você tá falando, mas a grande questão é, o Memphis deu essas condições. E o tema é justo, é injusto julgar o Memphis por conta disso? Pra mim, o Memphis, ele deu as condições dele, a culpa é de quem acatou, sabendo que não teria condições de bancar com tudo isso, entendeu? O tema também é, ele vale o que ele custa, então ele custa tudo isso. Exato. E ele não vale tudo isso. O Corinthians agora tá passando por um transfer ban. Você acha que desde do começo do contrato do Corinthians, se não tivesse o Memphis, você acha que a gente estaria nesse transfer ban agora? Óbvio, o Corinthians é um clube que tem dívida, não é de hoje. E o Memphis poderia ser sim um dos problemas, o contrato do Memphis poderia ser um dos problemas, mas o Corinthians estaria na mesma situação se tivesse ou se não tivesse o Memphis Depay. Perfeito, mas seria 4,5 milhões a menos durante 1 ano. E aí a gente faz uma conta burra, totalmente burra, a gente já conseguiria pagar o transfer ban do Santos Laguna pelo Félix Torres. E que não é só esse, é o do Félix Torres, tem o do Matias Rojas, que acabou de estourar, tem o Maicon, que o Shakhtar Donetsk também está cobrando, que é 6 milhões, o do Garro, que é 27 milhões. Todo mundo aqui, a partir do momento que entra em um emprego, você vai ser cobrado e julgado pelo que você ganha. Você está ganhando aquilo, você tem que entregar. Mas vale a gente ressaltar que tem outros jogadores no Corinthians também que não entregam absolutamente nada e tem um salário abusivo, entendeu? Mas não é um salário de 4,5 milhões. Mas desde que ele chegou, olha a situação que a gente estava passando em setembro de 2024, isso eu falo dentro de campo, para a situação que a gente está hoje, entendeu? Consegue, junto com os companheiros, tirar o time de uma situação de zona de rebaixamento, colocar numa fase classificatória de Libertadores e Copa do Brasil, que você conseguindo isso, entra mais dinheiro por conta de valores de premiação, tanto do brasileiro quanto das 3 competições, consegue conquistar o Campeonato Paulista nesse ano, sendo um dos protagonistas, por mais que não marcou, mas foi participativo em questão de jogadas de gol. Então, de certa forma, ele muda sim o patamar do Corinthians, poderia entregar mais sim, mas falar que ele não entrega, mas tem muito jogador que não entrega absolutamente nada que prejudica o Corinthians, inclusive, principalmente dentro de campo. Inclusive, posso citar um exemplo, o senhor Félix Torres, que não entrega nada pro Corinthians. Balela, é isso. Nossa senhora, agora eu tô com medo. Você tá bem, meu irmão? Agora eu tô com medo, cara. Eu acho que a questão que você trouxe até do Memphis, do contrato dele realmente ser uma parada que foi feito por pessoas de antiga gestão. Mas a questão é que, assim, o Caioba, o Memphis, ele ganha e não joga para o que ele ganha. Não tem nenhum jogador no Brasil que justificaria o que o Memphis ganha. Mas vamos lá, você falou que ele ajudou a tirar o Corinthians daquela pindaíba que estava ano passado, e realmente. Só que vamos lá, gol contra o Vitória,
que, pelo amor de Deus, o Vitória brigou para não cair. Gol contra o Atlético Paranaense, que caiu. Gol contra o Cuiabá, que era um dos piores times daquele campeonato. Gol contra o Grêmio, onde o campeonato já estava decidido. Cruzeiro. Gol contra o Bahia. O Cruzeiro, o Caioba, tava 10 jogos Não, sem vencer um jogo. Só tô citando os times. O Caioba tava... O Cruzeiro estava 10 jogos sem vencer. Eles estavam se preparando para uma final de Sul-Americana. Então, assim, o Memphis, ele não é decisivo. Acho que isso é meio que um consenso geral. Ele não decide quando ele tem jogos. Gol em clássicos, ele só tem um, que foi agora contra o Palmeiras, um gol extremamente importante, não tenho o que falar, mas que, convenhamos, uma falha grosseira do Gustavo Gomes. Então o Memphis, ele não justifica o que ele ganha. Ele deixa muito a desejar com a camiseta do Corinthians, e eu acho que, de certa forma, até prejudica. Só vamos relembrar. Possível briga com jogadores dentro de vestiário, falta em treino e não justifica, manda notificação pro Corinthians de que tá faltando o pagamento dele, tá certo, mas, pô, não ir treinar não me parece um pouquinho de birra, acho que fica um pouco feio. Meu Deus. Olá, tudo bem? Beleza? Cara, tudo na vida se resolve na base do dinheiro. Mas os caras vestem a camisa da gente. A gente tem que ganhar. O cara só tem que fazer o trabalho dele. Não é tá entrando dinheiro ou não. Velho, é gol, velho. Em cima de gol. Quando eu nasci roxo. O médico olhou assim e falou assim, esse é corintiano, mãe. Esse é corintiano roxo. Mano, muito bom. É que eu vi ele com a camisa do Palmeiras, agora do Corinthians, eu tô passando mal. Você quer falar? Você quer que eu fale? Então Não, pode falar. Em relação ao Memphis, como que a gente vai avaliar o salário dele, sendo que a cada quantidade de gols que ele faz, ele recebe um valor? A cada quantidade de assistência, porque assistência isso é da geração moderna, do futebol moderno. Antigamente não existia assistência. Ele ganha dinheiro por conta disso. Aí eu te pergunto, o salário dele é para ele treinar? Mas a partir do momento que ele pede e o Corinthians aceita, a culpa é exclusivamente do Corinthians. É culpa de quem pegou a caneta e passou a assinatura. Certo, entendeu? concordo. Se ele entrega ou se ele não entrega, aí é outra questão. Beleza. E ele como jogador do Corinthians, onde a gente defende a nossa instituição com residentes, ele simplesmente olhar numa reunião com o nosso diretor de futebol e simplesmente comentar que precisa contratar jogador para ele atingir as metas dele? Como assim? Ele tá colocando ele na frente do Corinthians? Tem que respeitar o Corinthians primeiramente. Agora, se ele não respeita, se ele não consegue ter esse jogo de cintura e entender o Corinthians, aí já não serve. Desculpa, o Santo, ele já fez um milagre. Salvou a gente do rebaixamento, somos muito gratos. Então, quando é pro cara se mostrar grande, naquele momento que ele tem que mostrar, e não ir em favelinha fazendo showzinho, aí é a parte pessoal dele. Ele tem todo o direito de fazer. Não sei se tá no contrato, não sei. Mas só que me desculpa, Ronaldo Fenômeno é o maior jogador que eu já vi jogar na minha vida. E o Ronaldo Fenômeno não ganhou no Corinthians o que o Memphis ganha hoje. Foi bem pra caralho. Fiquei sem palavras. Vamos lá, mano. Eu só queria trazer uma pauta, beleza. Muitos citaram que ele realmente não paga aquilo que ele recebe. E você também trouxe o argumento em questão dele, do Corinthians ter fechado esse contrato, certo? E isso realmente entendo que foi um erro do Corinthians. Só que a partir do momento que eu acho que ele cria uma possível crise, não crise, mas um clima, gera um clima dentro do vestiário, com possível briga com outro jogador, seja quebrando uma cadeira, enfim, ou não, ou até mesmo... Mas é normal de jogador de jogo de futebol hoje em dia, claro, com certeza. De nível de competitividade. E outra coisa, você tá perdendo no vestiário. Quanto à questão do Paulista, era muito mais viável financeiramente pro Corinthians que o Corinthians não vencesse o Paulista, cara. Isso chega a ser bizarro. Não, mas é título. Título é título. Sim, título é título, mas esse título pra gente não significou dinheiro, caixa aumentando. Cara, significou dívida. Isso é bizarro. Exato. Como que você ganha alguma coisa e você piora outra? Mas o dia que o torcedor corintiano se preocupar com o valor do que com o título, aí acabou o futebol. Cara, o negócio pra mim é taça. Eu acho que o Garro, ele só entrou em uma possível baixa daquele auge insano que a gente viu dele depois que teve aquela confusão do número, cara. Mais um erro. Bizarro. Mais um erro que já tava no contrato.
o Augusto Melo, o próprio senhor Osmar Stabile, Fabinho Soldado, na ocasião, já poderiam ter chego no Rodrigo Garro quando assinaram o contrato com o Memphis e ter falado, ó, até o final do ano você vai ficar com a 10, a partir do ano que vem vai ser o Memphis. Esperou o cara se envolver numa tragédia no começo do ano para depois chegar nele e falar, ó, você vai perder a camisa 10, agora você vai pra 8. O Memphis entra num problema a partir do momento que ele quebra o clima do clube. Por exemplo, além dessa situação do contrato, pô, cara, essas outras situações, essa marra que ele tem dentro do elenco, pô, ele muito mais enfraquece o grupo, que o futebol do Corinthians não depende só dele, por incrível que pareça, muito menos dele do que desses outros jogadores que a gente citou, mas ele leva muito mais o time para baixo do que por um possível auge que a gente viu nessa pauta. E bom, já que a gente está falando em toda essa parte de política, Corinthians e Memphis, vamos para outra pergunta que é: a crise política no Corinthians, ela atrapalha o desempenho do Memphis Depay dentro de campo, fora dele também? Pô, eu acho que quanto a essa questão política de atrapalhar futebol, deixar de atrapalhar, beleza. No mais do maior ponto de vista que pode ter dessa situação, pode ser que atrapalha, realmente, pô, pode atrapalhar. Mas, não atrapalha só ele. E outra, mesmo se atrapalhar, cara, olha o tanto de argumento que todo mundo aqui trouxe que quebra esse contrato, pô. Ele ganhar por conta de gol, ele ganhar por conta de assistência, fora esse mensalmente que ele ganha para possivelmente treinar, né? Porque não existe essa questão. E ele utilizar isso como argumento para o futebol dele não acontecer, isso para mim é bizarro. Isso para mim, independente do jogador, independente da situação do clube, isso não pode existir. Posso? Faltou uma faixa, pô. Só concluindo, a parte política, para mim, ela atrapalha, assim, os jogadores dentro e fora de campo, e isso não sou eu que estou falando. Já teve jogador que veio falar comigo que atrapalha, sim, porque ele já viu que não está recebendo, demorou para receber dinheiro de premiação de Campeonato Paulista, o clube atrasa várias pendências com ele, que estão aí parado aí, o Memphis tem um certo dinheiro para receber do time do Corinthians. Certo, a questão de atrasos de salário justifica ele faltar num treino por conta de atraso de salário? A gente tá com o Cássio, uma história recente do Cássio, que ficou um ano com direito de imagem atrasado e o cara não deixou de jogar, mano. O cara sempre tava em campo, tava sempre dando a cara para bater. Agora o cara, por conta de um atraso, ele deixar de ir. E ele vem de uma filosofia, de uma cultura europeia. Isso a gente esquece também, que ele vem de outra filosofia. Não é igual as coisas aqui no Brasil. Começa a dar uma prejudicada em relação a toda a questão financeira, que o cara fica louco, mano. Mas é impossível ele ter vindo pro Corinthians antes de dar uma pesquisada. Porque, assim, essa crise política no Corinthians já vem de anos. Não é de agora. Hoje, aqui, vamos colocar assim, ele não tem mercado nenhum na Europa, mano. Entendeu? É muita coisa pra um cara só, mano. A gente tá falando do principal artilheiro da seleção holandesa, pô. Maior número de gols. Eu tô tentando defender o homem, cara. Deixa eu defender o meu craque. Ah, pelo amor de Deus. Na coletiva do Memphis, quando ele chegou, eu estava lá. E ele foi perguntado pra ele, né? Por que você veio pro Corinthians mesmo sabendo toda a situação? E ele afirmou, eu sabia a situação que estava, eu sei que não tá bom politicamente, eu sei que tá tudo dando errado no Corinthians, que vocês estão quase caindo, mas eu vim pra lutar, porque eu sei que o Corinthians é um time de guerreiro. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele já sabia a situação que o Corinthians estava. E uma pesquisa rápida, se a gente pegar o Google agora e colocar, vai ter todas essas questões de transparência, vai puxar ali o histórico de Duílio, de Andrés. Se for pegar em setembro do ano passado, que é quando ele chega no Corinthians, ninguém esperava que toda essa situação que está acontecendo agora viria à tona. Que o Corinthians ia ficar devendo o atleta, que o Corinthians ia entrar num transfer ban por conta de Félix Torres, que o Corinthians teria um presidente empichado. Mas é como citaram, esse transfer ban do Félix Torres é muito pelo contrato do Memphis. Então ele não só pelo contrato. Mas é muito pela parte, porque foi o que ele citou. O Paulista foi pior a gente ganhar o Paulista, porque aí teve muita bonificação em cima dele e a gente não consegue nem pagar essa bonificação, entendeu? Se ele veio para jogar e abraçar um projeto, ele não tem que se importar com a política. Nós temos outros jogadores no clube que recebem salários também, ficaram com salários atrasados e continuaram entregando a mesma coisa. Jogadores nada. E apesar de toda a situação externa, com certeza eles recebem muito menos que o Memphis e eles não estão em todos os lugares falando que a política está interferindo no clube. Eles estão colocando lá a cara a tapa. O Memphis, em todos os momentos, ele nunca foi lá e deu a cara a tapa para sofrer perguntarem, a política tá te afetando? Ele nunca falou.
Pergunta isso pra vários jogadores que vão lá, entendeu? Nunca perguntaram pra ele, mas de certa forma interfere tanto pro Memphis, interfere pro Matheus Bidu, pro Mateuzinho. O Memphis dentro de campo, a única vez que ele fez corpo mole foi no majestoso do ano passado contra o São Paulo jogando lá em Brasília, que ele desiste da jogada e o São Paulo acaba fazendo o terceiro gol. O Memphis dentro de campo, assim como a maioria dos jogadores que estão dentro de campo, pra mim sim, entregam da vida, raça, dedicação, isso pra mim não falta da parte deles, tá ligado? Eu não concordo que a política do clube, enfim, atrapalhe o Memphis de alguma forma. O Cássio ficou muito tempo sem receber, o Fagner também é a mesma coisa, e nem por isso os caras deixaram de faltar um treino. Beleza, o Memphis faltou em uma ocasião, porque o Corinthians, ele é um cara que sai da casa dele pra ir treinar no CT com o segurança. O Corinthians deixou de pagar o segurança dele. Como que ele vai treinar sem o segurança? Hein? Fala pra mim. Calma. Grita. Ô, Caio, você tá de sacanagem, mano. O cara precisa de segurança. O cara Mas embora. tá no Manda esse cara dele. embora. Eu não quero saber quem assinou, quem contratou. Manda esse cara embora, irmão. Vamos lá, corintiano. Se tá chovendo, você deixa de trabalhar porque você não tem guarda-chuva? O cara deixou de treinar porque não tem um segurança. Ué, não pagaram o contrato dele, pô. Não pagaram segurança. É o fim, mano. É o fim do futebol isso, mano. Não é possível, mano. Ele tem que jogar na Europa, mano. Ele tem que ir lá pra Holanda. Pro raio que o parta, mano. Sai do Corinthians imediatamente, mano. Segurança? Agora é essa? Mas tá no contrato. Não, mas tá no contrato? Então vamos assim. Vamos buscar na história recente do Corinthians. 2005, problema com o MSI. Um monte de atrocidade aconteceram em volta do clube. Só que o Tevez estava lá honrando. E no final, o que aconteceu, irmão? No final, o que aconteceu? Mas só que ele é o maior ídolo da nossa história. Por exemplo, Tevez? ele é. Seu, da minha geração. Não, mas quando apertou, pegou, foi embora também. Não, ele foi embora por questão de agressão. Ele foi embora porque a torcida foi lá e quase bateu na cara dele. Então, é completamente diferente. Agora você falar que problemas políticos... Faltou segurança. Ronaldo Fenômeno treinava na Fazendinha, irmão. Na Fazendinha, Ronaldo Fenômeno treinava. Ou seja, você quer segurança pra quê? Você quer comparar Ronaldo Fenômeno com o Memphis? Não tô comparando, mas óbvio que ele tinha segurança também. Não, óbvio que ele tinha segurança mas também. Só que, vou dar um exemplo, o associado, o cara que ia visitar o clube, ele poderia ter acesso ao Ronaldo Fenômeno. Parece que o Memphis é intocável, irmão. Me desculpa, o Memphis só tá com a equipe dele de filosofia funk. Europeia. Então, filosofia europeia, ele pega, vai pro Barcelona, vai pro Atlético de Madrid, vai pra Holanda, ele não é o maior artilheiro da Holanda? Tchau, camba. O Santos já fez milagre. Salvou nós do rebaixamento, subiu em cima da bola dos porcos. Gostamos pra caramba. Só momento foda. Me desculpa. Eu citei 2. O cara tá mais de 1 ano no clube. Você citou a ida de Brasília. Mas você se esqueceu do Morumbi agora, que nós tomou peia pros caras. E ele tava andando em campo, irmão. Ele perdeu todas as divididas pro zagueiro dos caras. E me desculpa, há pouco tempo atrás, era pra gente enterrar esses caras. E o que a gente fez? Os caras estão chegando na Libertadores. Os caras estão chegando na Libertadores. Os caras já estão na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Tudo por conta do quê? Por conta que, com todo respeito, o vagabundo do Memphis não correu, irmão. Não correu. Como que não correu? Não correu. A única chance de gol do time do Corinthians. Contra São Paulo. A única chance de gol do Corinthians nesse jogo foi o Memphis que criou. Em 45 minutos, você quer falar que um jogador que custa 4 milhões mensais... A bola não chega no pé. Como não chega? Vai procurar. A bola não chega no pé. Porque o carro vai atrás. O carro tá toda hora indo atrás. O carro vai na ponta da zaga. O carro vai ali, nesse jogo ele não apareceu, ele não jogou nada. Mas porque o Garro tava voltando de lesão. Meu amigo, você não quer comparar o futebol do Garro que ele apresenta com a camisa do Corinthians com o futebol do Memphis Depay, né? Vamos ser sinceros. Não, óbvio que não. O Garro é mas matador de porco, parceiro. Aqui. O Garro vive batendo nos porcos. Que pra nós é motivo de orgulho. Então... Legal. Bom, vamos pro terceiro tema. É muito cedo pra cobrar o Memphis, já que ele veio de outro continente, outra filosofia, mostra mais qualidade com a bola nos pés. Vamos lá. Você tem coragem de fazer esse tipo de abordagem? Ele tem a melhor fisioterapeuta, ele tem a melhor nutricionista, ele tem os melhores médicos do lado dele. Mas não dá e sem contar que a cozinheira dele é brasileira. Não, mas... Ele já tá adaptado.
Mas aí eu não tenho culpa que do lado dele joga Beltrano, joga Ciclano, o futebol dele acaba não rendendo às vezes dentro de campo. Do mesmo lado que joga do lado dele, joga do lado do Rodrigo Garro, joga do lado do Yuri Alberto, os caras deixam de correr? A questão é vestir a camisa e sair com a porra da camisa suja. O cara não dá um carrinho, o cara não se mostra à vontade, não faz nada. Ô, louco. Não mostra, irmão, não mostra. Quantos e quantos jogadores esperam por esse momento? Pra jogar um Corinthians e Palmeiras, pra jogar um Corinthians e São Paulo, você fica marcado na história do clube. E o cara simplesmente faz o quê? Vamos lá. O cara vai pra balada antes. Vamos lá. Vai pro casamento de Éder Militão, que nem você falou, né? Ah, veio o europeu e foi fazer parceria com os europeus. O Éder Militão, o Rodrigo, Vinícius Júnior. Vamos lá. Corinthians e Santos, semifinal do Campeonato Paulista. Assistência. Final contra o Palmeiras. Assistência. No jogo da volta. Acabou o jogo a partir do momento que o Memphis sobe na bola. Copa do Brasil agora contra o Palmeiras. O Fagner jogo é o maior assistente na lateral direita. Jogo de ida, gol do Memphis. Pô, desculpa. O Memphis Depay, ele não é o Holanda, né? Ele não é top 5 jogadores mais importantes desse ano no Corinthians. Pô, dá pra te listar Ranieri, Mateuzinho, Yuri, Garro, Hugo, vários outros jogadores que são muito mais importantes que ele. Outra aspas muito forte aqui. Gustavo Mosquito, muito importante em 2021. Da onde? Acaba esse vídeo agora. Muito mais importante. Mas o quê? O Gustavo Mosquito fez um monte de gol. Ele não tem título pelo Corinthians. Título ele tem. O Gustavo Mosquito fez um monte de gol que pode ter salvo o Corinthians do rebaixamento. E o Memphis Depay em 2025, você falou que ele não fez corpo mole. Olha contra o São Paulo, ele saiu no intervalo e ainda foi embora. Foram 2 jogos contra o São Paulo. Desculpa, errei. Foram 2 jogos e ainda contra o São Paulo. foi embora. Primeiro que a delegação não voltou nem. E o Gustavo Mosquito, que tanto ama o Corinthians, colocou o Corinthians no pau também, irmão, né? Legal, né? Vamos falar do Gustavo Mosquito, então. Eu tenho que falar do que acontece em campo, meu amigo. Vamos falar de vida pessoal, então? Calma. Vamos falar de vida pessoal, então, do Memphis? Ah, tá, do Memphis. Então, calma. Então, né? Então, aí fica difícil. Epa! Você acha que ele deixa de ir gravar clipe com o Rariel na favela? Se o Rariel chamar? Você acha que ele deixa de ir? E por que no Corinthians é diferente? Eu volto a afirmar. Sai do Corinthians, Memphis. Imediatamente. Você não é ídolo e nunca vai ser. Depois que ele fizer o gol do título da Copa do Brasil, eu quero ver como que vai ser esses argumentos aqui, tá? Enfim. O Rariel chama ele pra fazer clipe, se chama pra fazer música. O que ele faz fora do Corinthians, a partir do momento que não interfira dentro de campo, em nenhum momento eu vi um Memphis Depay gordo. Mas é o que a gente tá falando. Dentro interfere de dentro do campo. Interfere. Interfere ele fazer clipe com o Rariel? Indo na favela do que jogando dentro do Corinthians. Entendeu? Ele se dedica mais, ele se entrega mais cantando. O cara tá com uma lesão. Nada. O cara simplesmente 5 rappers melhores que o Memphis na tela, por favor. Ele tava com uma lesão, ele tava tratando da lesão. 5 rappers e ao mesmo tempo ele tava no palco. Você viu isso? Ele tava tratando de uma lesão e ao mesmo tempo ele tava no palco. Mas já tava no processo final, foi sexta passada agora. Já tava no sábado, domingo ele já tava treinando com bola. Não existe. Aí ele voltou. Caioba, vamos lá então. Vou até puxar um gancho do meu amigo ali. O Memphis, ele não é importante, ele não é nem top 10 melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. Você pega dos maiores times hoje do futebol brasileiro, ele não é titular em nenhum. Ele não é titular nem no Palmeiras, nem no Flamengo, nem no Botafogo, nem no Fluminense. Fala um desses times que o Memphis Depay seria titular. Mas olha os elencos milionários aí que esses times montaram. Tá bom então, mas ele tem salário milionário, ele tem que estar em time milionário. Se ele não consegue jogar nem nesse time, e aí, meu amigo? O cara ganha 4,5 milhões por mês. Ele não consegue jogar em nenhum dos times. Mas são times que tá tem na 2, 3 bancos, pô. São times que tem 2, 3 times pra jogar, pô. Perfeito, mas só que ele se encaixaria, obviamente, em algum desses. Fala um. Ele seria titular no lugar de quem no Flamengo? Não, eu tô falando. O Flamengo tem 2, 3 times pra disputar a competição. Ele entraria nesse bolo. Tá bom, mas ele é titular no Flamengo? No lugar de quem? Não. No Botafogo? No Botafogo, sim. No lugar de quem? Calma. Fala aí, ele é melhor do que o Arthur Cabral hoje? Ele é melhor do que o Savarino hoje? Óbvio. Nunca. O Arthur Cabral, ele não é melhor. É melhor que o Arthur Cabral. Não é. Fala no Fluminense. Ele joga mais bola do que o Cano? Hein? Que o Cano não. Ah, então pronto. Vamos no Palmeiras, vamos falar do Palmeiras. Ele joga mais do que quem ali no Palmeiras? É ruim, joga triste falar isso. Vitor Roque, joga mais que Flávio Lopes. Infelizmente não joga. Infelizmente não joga. Fala pra mim o que o Vitor Roque entregou pro Palmeiras até hoje. Ele corre muito mais do que o Memphis. Muito mais. Mas correr resolve jogo? Ele corre, ele dá assistência. O Vitor Roque contra o Corinthians dele é muito melhor que o Memphis. O Vitor Roque contra o Corinthians até hoje não mostrou absolutamente nada dentro de campo. E o Memphis mostrou tudo contra o Palmeiras dentro de campo. Jogador pífio, o Vitor Roque. Tá bom, ele é um jogador pífio, mas ele tem 23, 24 anos. O Memphis tem 31. E mesmo assim tá jogando
jogando bola ainda. Exatamente, porque era pra ele estar no auge físico e no auge da técnica dele. Mas ele não tá, porque ele é um jogador ridículo. Nunca ganhou nada pra estar ganhando o que tá hoje. E nunca fez nada pra estar ganhando o que ele tá ganhando hoje. Acredito que a gente tenha fugido um pouco do tema, já que o tema é julgar o Memphis pelo tempo de contrato. Agora, a gente não pode julgar o tempo que ele tem aqui por adaptação, né? Segundo você. Mas pra se adaptar pra ir no poker com o Neymar, ele tá bem adaptado. Pra se adaptar pra tá ali no casamento de Éder Militão, ele tá super bem adaptado. Pra ir gravar clipe na favela, ele tá totalmente adaptado. Como é que funciona? Ou seja, a adaptação dele é seletiva pra você? Ele só pode se adaptar. Um ano não é suficiente pra ele se adaptar dentro de campo, mas fora é? Se ele não consegue jogar. O Corinthians tá quebrado hoje. Não importa, ele não consegue jogar. Igual o Garro, tem os mesmos companheiros. O Garro consegue jogar, Yuri consegue jogar. Quando o Corinthians está completo dentro de campo, quando o Corinthians tem os 11 titulares dentro de campo, que foi o que aconteceu contra o Palmeiras, o Memphis consegue render. O Garro consegue render. Olha ele em o clássico, Yuri olha consegue os dados render. dele. O Yuri consegue render. O assunto é o Memphis, não é o Yuri. Se não faz um debate sobre o Yuri, Não, eu tô falando jogador por jogador. Não, quando tem os 11 titulares dentro de campo, todos conseguem entregar, principalmente o Memphis Depay. Pô, esse cara ele age como uma superestrela pop, pô. Ele é um popstar do futebol, pô. Ele tá utilizando esse bosta tá utilizando o Corinthians como escada pra subir essas musiquinhas dele, mano. Ele chega aqui, ele fez música antes mesmo de atuar dentro de campo. O cara já tem uma carreira como MC, músico. quase 100 milha por ano pra fazer musiquinha, pra cantar com o Rariá, pra ir pagando, pra não sei o quê. Ô, tá de sacanagem. E não vai ir pra tempo por causa de segurança? Pô, pelo amor de Deus, irmão. Mano, isso já passou, na moral, vocês estão apertando numa tecla que já foi antigamente, já. O jogador de hoje em dia não chega nem perto do de antigamente, pô. Não, de novo, você não gosta do Memphis. Você já falou que você não gosta do Memphis, que é pra ele ir embora. Já ficou claro que ele não se adaptou, porque assim, faz tempo que eu não vejo ele em campo, né? A última vez foi contra o Palmeiras. Não, ontem ele jogou. Mas ele só anda, pô. Ele só anda. O torcedor corintiano não tá acostumado com esse tipo de jogador. Não tá acostumado com isso. Eu sou da época do Finazzi, do Clodoaldo, entendeu? Dentinho, Acosta, De Federico, eu sou da época desses caras. Eu também sou, só que o futebol mudou hoje em dia, Não faltava entrega. Agora você traz um cara o futebol lá da Europa, é técnico hoje em dia. Ele só pensa em música, ele só pensa em favela, ele não pensa no futebol. O futebol é técnico hoje em dia. Ele só pensa em favela, mano. Boa, então vamos falar de futebol, vai. O Memphis, ele vem de 2 clubes. Ele vem do Barcelona e depois ele vai pro Atlético e vem pro Corinthians. Ele já sai chutado do Barcelona, sendo camisa 10 do clube, então ele demorou pra se acostumar na Europa. Então ele não conseguiu, então a adaptação dele é realmente seletiva, ele só quer jogar onde ele quer. Porque o último clube que eu lembro do Memphis jogando bem foi no Manchester United. Falando de clube por clube, ele jogando no Lyon. O Lyon hoje não é o terceiro principal time do futebol francês para ganhar um campeonato nacional. O Barcelona, ele chega no momento que o clube tá despedaçado, que ele chega na teoria para jogar junto com o Messi, mas é naquele período que o Messi sai e vai pro Paris Saint-Germain. Ele chega em um dos piores momentos financeiros e dentro de campo também da história do Barcelona. Não justifica ele não entregar absolutamente nada, mas a gente sabe que o futebol europeu tá num nível muito acima do futebol sul-americano. E nem me vem com esse assunto de que Copa do Mundo de Clubes conseguiu colocar na mesma balança, por que não? No Atlético de Madrid, a gente sabe que o Atlético de Madrid é um cavalo paraguaio em qualquer competição que joga. Mas, de certa forma, sim, ele fez uns gols ali na Champions League, beleza, saiu do clube e agora ele tá no Corinthians. Eu acho que a passagem dele, por mais que foi apagada nesses 2 clubes, não apaga tudo que ele já jogou aí desde que ele iniciou a carreira dele. Cara, eu discordo. Eu acho que você nem é corintiano e ele também não. Eu não sou corintiano? Não, sabe por quê? Porque se ele fosse corintiano ainda, ele faria feat com o Luan Santana. Tá bom? E outra. Mas o que tem a ver? Cara, você tá preocupado muito com segurança. Você tem que concordar com a gente. São 10 pessoas. Com ele 10 bola pessoas. De campo. Eu não quero saber de música. Você tá falando de contrato, cara. Contratinho, porque o cara. A segurança dele não foi. Agora a gente tá falando de Pega adaptação. Pega o atestado médico. Não. Dele. Mas beleza, você tá defendendo aí o segurança dele. Só isso. Eu não tô falando do segurança. Tava se defendendo, caramba. Mal já defendi o segurança, eu não tô mais defendendo. Pegou o atestado, já era. Você demorou pra chegar, irmão. Engraçado que você viu, que você falou, teve problema no Barcelona, teve problema no Atlético de Madrid, ou seja, sempre tem um problema.
O negócio é a base, o corintiano sabe. O terrão que salva nós, o terrão sempre salvou nós. Mas a partir do momento que o terrão para de resolver... Não para, também, não tem como parar. Ficar? Mantuan já veio, já fez gol. Sobe e faz gol. Seja quem for, e se daqui 2 semanas chegar a proposta pro Guinegão, ele pegar e vazar Não vai vazar porque... Paga lá 100 milhões. Paga lá 100 milhões. Clube que Agora paga. vamos falar do contrato. Se o Memphis é vendido por 50, o Corinthians fica com quanto? E ele tá nessa prateleira agora, ele voltou pra seleção por causa de quem? Foi por causa do Barcelona? Foi por causa do Atlético de Madrid? Ou foi pelo desempenho que ele teve no Corinthians? Então, isso, mas só que não isso importa. já é um assunto pra encerrar o vídeo, É por conta do desempenho dele no Corinthians. Tá jogando bola no Corinthians, é o único jogador que tem na Holanda. Fala outro jogador da Holanda. Vai lá do Van Nistelrooy, que é da época do meu avô. Corinthians teve Zizal. Corinthians teve Zizal no time. Snyder aqui na então, mesa, se for assim, se eu colocar me Robert, desculpa, você vai falar que é um o puta Zizal craque. foi muito mais importante. Da onde que foi importante? Ele é campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão de tudo. Campeão, se o você fazendo Zizal parte do é elenco, mais qualquer um importante é. do que o Memphis. Não, tá tudo errado. Não é nem fudendo. Como não? Ele Lembra tem não? 5 jogos pelo Corinthians. Ah, beleza, propaganda do Memphis faz clipe, faz mas o foi que o parta. não. O Zizal é ícone, parceiro. O Zizal ícone, é ícone. Nossa, onde que o Zizal jogou depois do Corinthians? Já O que ele é Zizal- o foda. Não importa, Zizal, igual mas o Max, ele, o foda, ele, tem o Zizal, o ele, foda. ele vestiu a camisa, ele honrou o manto, ele deu o carrinho Honrou, quando ele nossa, foi. honrou, jogou contra a Ponte Jogou, Preta, o mas Paulista não de importa. Jundiaí. Mas não importa, O- jogou. O Memphis faz gol o contra com- quem? o Contra combinado Mirassol, de Penapolense. contra Novo Horizontino. Não tem como. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ó, tô vendo aqui que os nervos ficaram mais, aflorados. O menino aqui tá até transpirando e tudo. Vamos pra um tema que acho que a rapaziada aqui vai discordar e muito, que é se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, tem a obrigação de renovar o contrato com o craque Memphis Depay. Pô, Caioba, chega a ser uma loucura, né? Você fazer um pedido desse, né? Nós trouxemos tudo aqui pra você, já os motivos pelo qual o Memphis talvez poderia sair amanhã, né? Os amigos aqui pediram até que ele fosse embora hoje. Você tá cogitando a possibilidade do Holanda ficar se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil. Meu amigo, ele só fez um gol em mata-mata até agora. Qual que é o nível de importância dele que tá sendo nessa Copa do Brasil? Você vai ver a partir de agora. Ah, tudo eu vou ver. Tudo tá no cio, Caioba. Tudo tá no cio, Caioba. Isso aí não existe, Caioba. Vou te falar e volto a dizer. Porque eu não tive muito tempo, eu quero desenvolver. O Gustavo Mosquito foi mais importante em 2021 do que o Memphis Depay está sendo e vai ser em 2025, Caioba. Nós já estamos quase no final do ano, Caioba. E ele não se provou ainda, o Memphis. Num time cheio de pereba, era óbvio que o Gustavo Mosquito tinha que se destacar naquele time do Corinthians. Não ganhou absolutamente nada com a camisa do Corinthians, o Mosquito. Trouxe prejuízo, inclusive, na hora de também pegar e colocar o clube na justiça. Não hesitou em nenhuma ocasião, colocou o clube na justiça sim. Colocou. Cadê o amor pela camisa? Igual, o Memphis, ele igual acionou... o Cássio também tinha, o Fagner também tinha. Cadê o amor pela camisa do Mosquito? O Memphis, ele mandou uma notificação pro Corinthians que ele não iria treinar. Não tem que ficar se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil. Aproveita, pega o dinheiro que vai ter de economia com salário, com tudo isso daí dele, reforça o time melhor. Juntar com o dinheiro da premiação, paga as dívidas, meu camarada. Não tem que ficar mantendo o jogador que recebe 4 milhões por Pode mês, falar o que simplesmente quiser. foi campeão da Copa do Brasil. Até o meio do ano que vem ele tá vestindo a camisa do Corinthians. É óbvio, ele só quer usar o Corinthians como um palanque pra chegar na Copa do Mundo. Não Que, é, sinceramente, não é. se não chegar na Copa do Mundo jogando pela Holanda, ele tá de brincadeira com a minha cara. E você usar isso como um bom status pra ele, não, ele é o artilheiro da É o maior artilheiro, é o maior artilheiro da história. Deus, é um dos piores argumentos que eu já vi pra ganhar uma discussão. Da Holanda, não é do Brasil, não é da Argentina, não é da França, não é da Alemanha, é da Holanda, que nunca ganhou nada, Caioba. Caioba, você falou de renovar com o Memphis, né? A pessoa até levantou de questão dos números e tal. Levantou da parada dos 120 milhões. 70, 80 milhões que gira em torno a premiação da Copa do Brasil. A gente não vai ter nem a premiação. A gente vai ganhar a premiação e vai pagar parcelado. Vai financiar o Memphis. Vai ser basicamente isso. Não, se o problema fosse só o Memphis, irmão, não é só o Memphis o problema. Tá bom, mas ele é um grande... Ele é o maior dos problemas, meu amigo. Mas aí a questão... Porque se o problema do Corinthians é dinheiro... Eu sei que o cara que mais ganha dinheiro no Corinthians é ele. Eu sei que é a gente o cara que tá mais falando... tira dinheiro do Corinthians. Eu sei que a gente tá falando de campo e bola. Mas aí a questão também do presidente atual que está nesse momento sentar com o Memphis e rever a questão do contrato dele. Tá bom, meu amigo.
beleza, você é contratado aqui pela Cazé TV, te prometem tudo, te fazem tudo, aí não tô conseguindo pagar, você vai aceitar reformular o seu salário, o seu contrato? Não vai, meu amigo. Mas é tudo questão de sentar e conversar. Ah, se sentar e conversar, falar assim, então, Caioba, você vai ter que ganhar tudo agora é resolvido 2 na base salários da mínimos, conversa, e aí você vai vir trabalhar aqui na Cazé TV, você vai aceitar? Tá, mas... Porque não, o problema é deles, não é seu. Entendeu? Já foi negociado. E outra, Memphis Depay, você vai pegar aí, você puxa na história, tem vários caras que são contestados e jogaram muito mais bola do que ele. Bola por bola, até aqui, ó, tô até com a camisa dele. Luan Guilherme jogou muito mais bola do da que onde? No Corinthians? Jogou aonde? No Corinthians. Obrigado, tá? No Todo mundo Corinthians. que tá aqui presente, Ei, obrigado. pelo menos o cara é corintiano. O Memphis Depay nunca pensou no Corinthians. E o cara nasceu corintiano. O Luan, quando tava em lugar que não era pra estar, com pessoas que não era pra estar, ele pensou no Corinthians? Tá bom. Gastando dinheiro do clube? Meu amigo, você tá trazendo coisas que não tem nada a ver com futebol aqui, o debate é futebol. O cara pelo menos é corintiano, Memphis Depay nunca pensou no Corinthians. Não é porque você é corintiano também que você vai fazer bem pro Corinthians, pô. Tá nada. Não, olha, o maior dos absurdos da história é essa camisa 7 aqui, mano. É ridículo. Beleza, quer falar de renovação com o Memphis após Copa do Brasil, enfim. Beleza, essa renovação até pode vir. Desde que corte muito desse salário, desde que ajeite muita coisa aí dentro desse contrato. Entendeu? Sentar e conversar. Porque senão, eu vou além. Juliano foi muito mais decisivo que ele na última Copa do Brasil, que a gente chegou mais longe. Ele fez gol na maioria dos mata-matas, foi o artilheiro da competição. Era melhor ter renovado com o cara. O cara tá aí na 2ª divisão, fez tudo isso. Tava lá no banco. Tá no Furacão. Tá lá no banco do Atlético. E foi o artilheiro da Copa do Brasil. Juliano. Fez gol em todos. Foi o artilheiro do Corinthians no mata-mata. Então traz os caras velho tudo de volta. Traz Renato Augusto, que não tem mais perna. Se isso for considerar uma melhor condição financeira pro Corinthians e melhor atuação dentro da Copa do Brasil, dentro de campo, se isso significar isso, pode mandar o Memphis embora, cara. Traz o Juliano aí que ele resolve. Traz o Juliano. Nossa, o Juliano vai dar muito resultado pro time do Corinthians. Essa não é a pauta, mas dentro da Copa do Brasil, se essa é a situação pra renovar com ele... Ele jogou uma Copa do Brasil bem, o Juliano. E o Memphis jogou quantas, bem? Ele é a primeira Copa do Brasil do Memphis agora, E fez um gol, cara. Ainda o Juliano, não se eu não me engano, acabou, fez 6, 7. Tá, mas aí a gente tá falando depois que a Copa do Brasil terminou. E um Corinthians muito mais fraco, mas tá? você tá jogando... E um Corinthians muito mais fraco. Não, se você for considerar pauta, 1x1 ali, ô louco. Era melhor do que esse time de agora? Ô louco, tinha Renato mais Augusto, nomes. Yuri Alberto... Renato Augusto jogava um jogo a cada 3, Roger Guedes... E o resto continua. Balbuena na zaga... Não, para. Gente, eu não vou mais discutir. Bom, só concluindo todo o meu raciocínio em relação ao Memphis Depay, não adianta ficar virando a cabeça, negando e tudo. É um cara, sim, que entrega dentro de campo e pode entregar ainda mais. Pra mim, de fato, tem que reajustar o salário dele, porque é um cara que poderia, de certa forma, ter tido uma negociação melhor, poderia ter vindo por um custo melhor. O Memphis é um cara, sim, que pode entregar muito mais que ele tá entregando, mas é indiscutível, pra mim o Memphis é um craque de bola e tem muito aí pra jogar com a camisa do Corinthians e vai trazer essa Copa do Brasil pro Coringão, tá? E lembrando, rapaziada, que toda rodada do Brasileirão tem jogo na Cazé TV, não se esqueçam disso. E agradecer também aqui aos meus queridos amigos haters que estiveram presentes aqui com a gente. Comenta aqui no vídeo quem foi o melhor, tá bom? Qual deles foi o melhor, ou se eu fui o melhor, se eu consegui defender o Memphis bem, apesar de ter sido metralhado por 10 pessoas. Eu acho que eu consegui, de certa forma, defender o Memphis aqui, demorou? Tamo junto, rapaziada.